A história esperava um conquistador, alguém que dobrasse joelhos num cetro de ferro. Em vez disso, veio um carpinteiro que falava de amor, mas que expulsava homens do templo com violência, que prometia a vida, mas anunciava a cruz. A figura mais admirada da história é também a mais frustrante e o mais desconfortável. É que talvez você também se frustrasse com ele. Teólogos, historiadores e arqueólogos passaram séculos analisando os evangelhos. Mas o que emerge das fontes não é um Jesus domesticado. É alguém que frustrou cada grupo que se aproximou dele. Fariseus, zelotes, discípulos, multidões. E se esta frustração não foi um acidente? E se ela for a chave para entender quem ele realmente foi? A Palestina do primeiro século era um barril de pólvora. Roma dominava. Os impostos sufocavam. A humilhação era diária. Todos esperavam um Messias que levantasse um grande exército. Alguém que quebrasse o jugo de Roma com violência sagrada. Jesus cura, alimenta multidões, reúne seguidores. Era o momento perfeito para uma revolução. E foi exatamente quando todos esperavam guerra que ele falou sobre amar inimigos. Meu reino não é deste mundo. Ele se recusa a pegar a espada. A frustração política foi a primeira. Não seria a última. Depois vieram os discípulos. Eles largaram tudo. Esperavam glória. Esperavam poder. Pedro queria um trono. Recebeu uma ordem. Negue-se a si mesmo. Tiago e João pediram posições de honra. Ouviram que o maior deve servir. Judas esperava influência. Encontrou um mestre que falava de morte. A lógica humana é simples. Força vence. Riqueza prova favor. Sofrimento é fracasso. Jesus contradiz cada ponto. Bem-aventurados os pobres, os mansos, os perseguidos. Nem os mais próximos entendiam o plano. E isso era insuportável. A cruz, na verdade, é um grande escândalo. Por quê? Porque ela revela tudo aquilo que a gente tenta ao máximo evitar. As nossas ambições, os nossos desejos. E por fim, Jesus ele caminha diretamente para a cruz. E também convida os seus discípulos para este caminho. As multidões vinham pelos milagres, pelo pão fácil, pelo espetáculo.
não comerem da minha carne. A linguagem é chocante, propositalmente. E o resultado é registrado com brutalidade. Muitos o abandonaram. Ele não correu atrás. Não suavizou o discurso. Não tentou recuperar a audiência. Jesus não negociava a verdade por popularidade. E isto frustrava até o abandono. E então, Jerusalém. Todo o caminho apontava para o trono, mas terminou em uma cruz. A forma mais vergonhosa de execução do mundo antigo, reservada apenas para escravos, a derrotados. O Messias esperado enfrentaria Roma. O Jesus verdadeiro foi executado por ela. Seus discípulos fugiram todos, um a um. Pedro o negou. Os planos de poder ruíram. A cruz não foi um acidente. Foi o destino de alguém que frustrou todas as expectativas humanas, inclusive as de quem mais acreditava nele. E então, o túmulo vazio. Um movimento nasce, não de poderosos, mas de gente comum, assustados, mas que se tornaram testemunhas. A frustração não termina na cruz, ela é reinterpretada. Cristo crucificado, escândalo e loucura. O fracasso aparente se torna vitória. Jesus continua frustrando, porque continua se recusando a ser reduzido. Não é revolucionário político, não é guru de autoajuda, não é garantia de prosperidade. As fontes mostram alguém mais complexo, mais desconcertante. Depois de 2000 anos, a pergunta não é mais: quem foi Jesus?